Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é um programa da TV Cidade Esperança, Imperatriz Maranhão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e o nosso pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Clailton Ivan Pomereming. Quero comunicar a você que nós fazemos palestras para professores, para superintendentes, para obreiros e para interessados de escola bíblica dominical. Também fazemos palestras sobre família, idosos, jovens, casais. Também fazemos palestras para a escola bíblica de obreiros, fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo, fazemos palestras sobre escatologia, fazemos palestras sobre discipulado, fazemos palestras e pregamos em cruzadas evangelísticas, fazemos palestras sobre evangelismo, sobre missões, já fui missionário. Então, você nos convide, nós estaremos aí com você em sua igreja. Não se preocupe, eu não cobro nada. Você, se desejar nos dar uma oferta, é bem-vinda. Eu não tenho emprego, já tenho 1 ano e 8 meses, eu fui despedido, graças a Deus por isso, e me coloque então à sua disposição, porque nós estamos à disposição de Deus para trabalhar, para levar até você uma palavra de Deus. Também nós oramos por enfermos, sempre gostamos de pregar para ganhar almas, e também oramos por batismos do Espírito Santo, também por libertação. Então você nos convida e nós estaremos aí com você na sua igreja. Dias 1, 2 e 3, agora nós estaremos em São Paulo, na cidade de Sorocaba. Você veja aí o folder. Olha, o sábado é um sábado especial, um culto ao ar livre na Praça do Ipiranga, onde nós esperamos que Deus faça milagres, curas, maravilhas. Estaremos orando pelas pessoas, para as pessoas receberem o seu milagre, receber sua cura, sua libertação e, é claro, receber principalmente a sua salvação. Então é a primeira cruzada evangelística, Milagres no Vale de Ossos Secos, dias 1, 2 e 3 de dezembro agora, 2017, esta semana. Então sexta, sábado e domingo. Também no domingo pela manhã nós estaremos ministrando a escola bíblica dominical e nós estaremos dando aí um resumo do trimestre rápido e também a lição de domingo. Então você esteja conosco aí no Ministério do Evangelho Pleno, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e você veja aí o endereço. É Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. A Rafaela estará ministrando em louvor e também a Thaís, o Leone também estará aí ministrando louvor ao Senhor. Então participe, não perca. Primeira cruzada evangelística, Milagres no Vale de Ossos Secos. Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, aí Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Esteja aí conosco, não perca não. Aproveite essa oportunidade. Leve alguém para ser salvo, leve alguém para ser curado, alguém para ser liberto, para receber um milagre de Deus. Leve alguém para ser aí abençoado por Deus. Alguém que vá ouvir a palavra de Deus e ser transformado na nova criatura. Você vai ver o processo da salvação aí em execução. Vamos então à nossa lição. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que tem como título O Processo da Salvação. Então veja que o título diz Processo da Salvação. É interessante, a gente olha a pessoa aceitando a Jesus ali naquele momento, a pessoa vai à frente, né? Nós perguntamos, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Então a pessoa diz, eu quero, nós vamos orar por ela. Acontece tanta coisa nesse momento que nós nem imaginamos.
antes da pessoa vir, ela já tem ali um desejo no seu coração de aceitar Jesus, de entregar sua vida para Deus. Ela confia em Jesus, a sua salvação. Então ela agora vai fazer uma confissão de fé, como está em Romanos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Né? Então ela agora vai fazer esta confissão. Olha aí, Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confesso diante de meu Pai no céu. Então olha só, a pessoa vai ali agora fazer uma confissão de fé. A pessoa vai realizar aquele desejo que está nela de entregar-se a Deus. E agora Deus vai entrar com todo um processo ali de salvação. Olha só que coisa tremenda. Agora Deus vai fazer o quê? Vai entrar com convencimento do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo está trabalhando naquela vida. Ela agora percebe que está em pecado, provoca nela um entristecimento, uma vergonha desse pecado, um desejo de ficar livre desse pecado. É revelado a ela aquele que pode livrá-la daquele pecado. Veja só, isso tudo é um milagre, isso acontece numa fração de segundos. Então ela agora sabe que existe um Salvador, então ela confia, essa pessoa vai confiar inteiramente sua vida a esse Salvador, vai crer que ele levou seus pecados, suas enfermidades, doenças, maldições, tudo que não prestava, levou sobre ele na cruz do Calvário. Essa pessoa agora, então, ela vai ser declarada justificada, porque Jesus a justificou. A justiça de Deus dizia, está condenado, essa pessoa aqui está condenada a ir para o lago de fogo e enxofre, pecou. Então existe um julgamento e a condenação. O que acontece quando Jesus levou sobre ele os nossos pecados? A nossa condenação era a condenação de morte, de afastamento de Deus para sempre, de lago de fogo e enxofre. Então Jesus pegou essa condenação sobre ele. Jesus morreu por nós. E ele foi ao inferno, em nosso lugar, onde nós tínhamos que ir. Mas como ele nunca pecou, foi justificado em espírito, nós sabemos, ressuscitou, está vivo. Mas ele levou o nosso pecado. Então essa pessoa que está agora aceitando esse sacrifício de Jesus, então ela está recebendo esse sacrifício que ele fez, morrendo no lugar dessa pessoa, levando os pecados dessa pessoa. Então agora ela fica perdoada de todos os seus pecados. Olha só, antes a pessoa era o quê? Inimigo de Deus, separado de Deus. Agora não. Em Jesus, porque Jesus fez isso, a pessoa acreditou nisso, ela está justificada, ela é declarada agora justa. Agora é declarada a pessoa santa. Olha só. Agora é declarado filho de Deus. É coisa maravilhosa, é um milagre. Tudo acontece assim instantaneamente, é rapidíssimo. Né? Então houve aí o quê? Um arrependimento, né? Houve um novo nascimento, houve uma transformação nessa vida, declarado justo, santo, irrepreensível. Ali está tudo limpinho, está tudo certinho, tudo é filho de Deus ali, perfeito filho de Deus. Aí daí para frente vai haver um processo agora, também, não é só esse processo instantâneo. Depois a pessoa vai ter que lutar pela sua santificação. Naquela hora, santo, está separado para Deus, é filho de Deus. Mas tem uma luta diária até o dia que vai morrer aqui na terra ou o dia que vai ser arrebatado, levado para o céu. Então, até esse dia, tem uma vida para lutar contra o pecado, né, se separando para Deus. Aí vai lendo a Bíblia, vai orando, né, vai frequentando a igreja, para ir sendo lavado, né? Então é coisa maravilhosa. Então nessa hora que a pessoa aceita Jesus, é uma lavagem da água pela palavra que acontece. Palavra de Deus vem, bate naquele coração, bate naquela vida, então vai provocar naquela vida um desejo de se aproximar de Deus. Mas isso não é obrigado, tem muita gente que não quer. Então a pessoa ali está escolhendo, eu quero Deus. Aí Deus vai entrar com o processo da salvação. Se a pessoa disser, eu não quero Deus, então não entra o processo de salvação. É simples isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa ouviu a pregação,
Ou ela vai abrir o coração para Deus, ou ela vai fechar o coração. Ela abriu o coração para Deus, então o processo da salvação entra em operação. Veja o exemplo de Lídia. O que aconteceu? A Bíblia diz que ela é uma mulher que temia Deus, servia a Deus. Então ela já tinha aberto o coração para Deus, ela queria Deus. Então quando Paulo chega, ela está na beira do rio, Paulo vai pregar o Evangelho, é o que estava faltando para ela, ouvir essa pregação. Quando Paulo prega, o que acontece? A Bíblia diz o quê? Deus abre o coração de Lídia para prestar atenção, ouvir. Já que ela queria Deus, já servia a Deus, não sabia ainda como ser salva. Faltava o quê? Faltava ouvir a pregação do Evangelho. Então Deus agora vem com aí convencimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, porque ela já servia a Deus, queria Deus, mas não sabia como ser salva, precisava ouvir o Evangelho. Então ela ouve agora e Deus abre o seu coração. O Espírito Santo vem fazendo um trabalho de convencimento e ela agora se converte. Vamos ver outro exemplo? O exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, né? Fazia já até uma obra para Deus, ajudava aqueles que estavam fazendo a obra para Deus. Era desejoso de ser salvo. Então Deus faz o quê? Manda Pedro lá para pregar para Cornélio, para ele se converter. É assim que acontece. A primeira pessoa se interessa por Deus, o resto Deus vai fazer. Só precisa a pessoa querer Deus, desejar Deus, desejar se entregar para Deus. Agora, existe o caso igual de Faraó. Faraó, o que aconteceu? Ele fechou, trancou o coração para Deus. Veja bem, ele viu que o povo de Deus estava ali, servindo a Deus, adorando a Deus. Ele viu que aquele povo era de Deus. Foi dada a ele a oportunidade de deixar o povo ir. Ele não poderia ficar escravizando o povo que era de Deus. Ele viu o testemunho daquele povo. Mas o que ele fez? Ao invés de abrir o coração para Deus, ele trancou o coração para Deus. E aí o que a Bíblia diz? Que Deus também o quê? Trancou o coração dele. Então acontece isso. Você quer, Deus vai fazer todo o processo da salvação. Você não quer, não? Você faz odiar ainda Deus, o povo de Deus, não quer Deus de jeito nenhum, você se acha um Deus ou se acha autossuficiente, então Deus vai trancar o seu coração. Já que você não quer, você está trancando, então Deus ajuda a trancar mais ainda. Então você que escolhe. Você quer que Deus o ajude a abrir o seu coração ou quer que Deus tranque mais o seu coração? Vamos ver aí o texto áureo, está em João 3,5, que diz: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quando diz água aí, impressionante que as pessoas são tão literais que alguns entendem que nascer da água é ser batizado nas águas. Mas aqui é a água da lavagem pela palavra de Deus. Então nascer da água aqui é nascer da palavra de Deus, é a pregação. Veja bem, qualquer pessoa no mundo que se interessar por Deus, a Bíblia diz, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que desejar Deus, Deus vai mandar alguém para pregar para ele. Nós explicamos aqui agora, Lídia, Cornélio, né? É assim que aconteceu. Então Deus envia alguém para pregar para a pessoa se converter. Então o que acontece? Aqui ele vai ouvir o que? A palavra de Deus. Como é que vai gerar fé para as pessoas ser salvas? Ouvindo a palavra de Deus. Então Deus vem ao encontro desse pecador que deseja Deus. E ele vem trazendo a sua palavra, a pregação. Olha, aprove a Deus a salvar as pessoas por quê? Pela loucura da pregação. Parece uma loucura. Como é que vai falar que o Deus desceu do céu, morreu por nós na cruz? Parece loucura. Mas esta é a pregação. Tem que ser pregado. Você, pregador, você precisa se lembrar, para você pregar o Evangelho, precisa pregar Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, foi crucificado e também ressuscitado. Então, Romanos 10, 9 diz o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha aí, então entra aí a pregação do Evangelho, mostrando que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, morreu na cruz, mas também que ele ressuscitou. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz o quê? Se você não acredita que Jesus ressuscitou,
a sua fé é vã. Então precisa também, além de acreditar que Jesus morreu, é preciso acreditar que ele ressuscitou pelo poder de Deus. Então a pessoa ouviu a palavra, a pregação, e tem que nascer do Espírito, por quê? Porque vai haver o quê? Um trabalho do Espírito Santo de convencimento dessa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então houve uma operação, a palavra de Deus sendo pregada e a ação do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda. Isso tudo é o processo da salvação. Vamos ver agora a verdade prática que diz: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Então veja aí, justificação, regeneração, santificação. Então precisa acontecer isso tudo uma vez só, você nem vê isso acontecer, é rapidíssimo acontece esse trabalho, que é um milagre de Deus na vida do pecador que se arrepende. Então a pessoa tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele ouviu a pregação. Agora ele vai se entregar, ele vai confessar essa salvação. E nesse momento, então, vai acontecer essas três coisas na vida dele. Então, o julgamento foi feito. Ele é condenado, mas é analisado. Ele está aceitando Jesus, levando a sua condenação sobre ele. Então, ele é justificado por causa de Jesus. Aí o que acontece agora? É regenerado, ou seja, se torna uma nova criatura. Ele está nascendo de novo. Para nascer, precisa morrer. Então ele morre para a vida velha, morre para o passado, para o pecado. E ele nasce de novo. Agora ele nasceu no reino de Deus. Antes ele pertencia ao reino de Satanás. Era inimigo de Deus, vendido ao pecado. Agora não. Agora ele é filho de Deus. Agora é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Então ele é regenerado. Agora, além então dele ser justificado, ele é regenerado. Declarado santo, está sem pecado. Seus pecados foram embora, acabou. Deus esqueceu. Declarado santo agora. Então a situação dele é de santo. É crente, é salvo, filho de Deus. Agora existe um processo depois, que é o processo de santificação, que ele mesmo vai se afastando do pecado, se aproximando de Deus. Cada vez que ele se aproxima de Deus, ele está se afastando do pecado, está evitando o pecado chegar próximo. Então é o processo que vai até o dia da sua morte ou do arrebatamento. Vamos ver a leitura bíblica em classe. João 3, de 1 a 7. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne, é carne, e o que é nascer do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então veja que Nicodemos se interessou por Jesus, vendo que os milagres, os milagres atraem as pessoas para Deus. É um poder de atração. E é interessante que os sinais, prodígios e maravilhas, os discípulos e os primeiros apóstolos ali, eles viram isso, que os sinais atraíam as multidões. E eles desejaram tanto isso, que a oração deles era exatamente isso. Eles disseram: Senhor, agora o Senhor nos capacita com poder, sinais, prodígios, maravilhas, para nós pregarmos o Evangelho. Eles viram que isso é importantíssimo. Então os sinais atraem as pessoas para Deus. E tem outra coisa: sinais, prodígios e maravilhas confirmam que esse Evangelho que está sendo pregado é de Deus mesmo. Veja aí Marcos 16, que saiu pregando e Deus confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Outra coisa, sinais, prodígios e maravilhas confirmam um ministério, confirmam se a pessoa é de Deus ou não.
Olha, Paulo diz bem claro, ó, meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então veja só, tem aí hoje religiões e mais religiões, e até a própria Igreja Assembleia de Deus, que se esqueceram disso, que os sinais, prodígios e maravilhas atraem as pessoas, confirmam a palavra pregada e confirmam o ministério. Esqueceram disso. Estão vivendo de qualquer maneira. Não oram, não jejuam. É uma coisa tremenda. Estão se tornando muito intelectuais, mas pouquíssimos espirituais. É coisa tremenda. E a igreja nasceu exatamente o contrário. As pessoas não sabiam praticamente nada de intelectualismo. A maioria não tinha nenhuma linha da Bíblia escrita para eles, mas eram cheios do Espírito Santo. Foi assim que a igreja nasceu, cresceu, progrediu, prosperou. Ali era, cada vez que acontecia um milagre, juntava um monte de gente para ouvir, pregar o Evangelho. As pessoas se convertiam aos montes, a igreja crescia aos montes mesmo, multiplicava. Mas nós desaprendemos o Evangelho. Nós passamos a priorizar agora, de repente, o intelectualismo em detrimento do espiritualismo. E isso é triste, muito triste. Nós não podemos ir para a igreja para ver pessoas. Nós vamos para adorar a Deus, nós queremos ver a presença de Deus. Então Jesus explica para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nós entramos no mundo, nós nascemos aqui como seres humanos. Então, carne, homem, pessoa, nascemos assim. E se nós continuarmos assim, o que acontece? Qual o nosso destino? Então nós nascemos já com a semente do pecado. Nós vamos atender essa semente a primeira oportunidade que tiver. Nós vamos pecar. E o nosso destino é o lago de fogo e enxofre. Mas o que acontece? Nós temos que tomar a decisão. Eu vou morrer para esta vida. Eu vou morrer para este pecado. Eu preciso nascer para Deus. Quero sair desse reino de trevas e entrar para o reino de luz. Eu quero deixar de ser filho da ira e quero ser filha de Deus. Então tem que tomar uma atitude. Nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer. Morrer o quê? Para o pecado, para a vida velha. E começar uma vida nova agora com Deus. Então, para nascer de novo, é preciso morrer. O que acontece? Quando você ouve a pregação do Evangelho, essa pregação é como se fosse aí uma espada que vai bater em você, vai cortar. Então, é a morte para o mundo, para o pecado. E o trabalho vem do Espírito Santo, então, convencendo você do pecado, da justiça, do juízo, trazendo a você a salvação. Você vai conhecer o Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos ver a lição, então. Tem as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, justificados por Deus. Tópico 1, a natureza da justificação. Tópico 2, a necessidade de justificação. Tópico 3, a impossibilidade da autojustificação. Na parte 2, nós temos aí regenerados pelo Espírito Santo. Tópico 1, a natureza da regeneração. Tópico 2, a necessidade de regeneração. Tópico 3, consequências da regeneração. Na parte 3, nós temos santificados em Cristo. Tópico 1, uma consequência da salvação. Tópico 2, um esforço pessoal. Tópico 3, o desafio de sermos santos. Vamos ver então a introdução que diz: o processo de salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos: na justificação, otorgada por Deus, na regeneração, operada pelo Espírito Santo, e na santificação, como consequência de uma vida com Cristo. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você veja que em João 5, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Na mesma hora tem. É salvo na mesma hora. Então é bem claro isso, né? Tem que botar isso aí como uma coisa bem clara na sua maneira de entender a salvação, tá? Na mesma hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador,
você está sendo justificado, regenerado, você está sendo santificado. Nessa hora, mesmo instante ali, tá? Não é depois, não. Agora, esse santificado, existe dois processos diferentes. Esse santificado, na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, é declarado santo. Então, é uma santificação posicional que a gente fala, porque você está na posição agora de salvo, de filho de Deus. Aí daí para frente existe uma santificação progressiva, né? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, você vai se separando para Deus. O que é santificação? Ser separado para Deus. Então, você aceitou Jesus, está separado para Deus. Mas a partir daí, você vai ter uma vida até ser arrebatado ou você morrer aqui, né, e ir para o paraíso esperar o dia do arrebatamento. Então, enquanto você vai vivendo aqui na terra, você tem que continuar esse processo de salvação, que implica em você lutar contra o pecado, né, se separar para Deus. Olha, tem gente que tem uma luta doida com o diabo, mas a Bíblia diz o quê? Você se junta a Deus, se aproxima de Deus, e agora você resiste ao diabo e ele fugirá de você. Agora tem muita gente querendo resistir ao diabo, mas não se aproxima de Deus, não tem jeito. Primeiro você se aproxima de Deus, vai orar bastante, né? Vai aí orar, jejuar, estudar a Bíblia, né? Fazer a obra de Deus, estar ocupado fazendo a obra de Deus. O que acontece? Quando o diabo vem para atacar, para atrapalhar, você resiste a ele. Como você está próximo de Deus, você está cheio do Espírito Santo, ele tem medo de você e vai embora. É assim que acontece. Olha bem, a mulher está lá cozinhando no fogão. Então, imaginem, o fogo está aceso por toda parte. Já depois ela vai apagar esse fogo, tem ali uns restinhos de comida caído e tal. Olha a situação. Quando o fogo está apagado, o fogão está bem ali frio, as moscas vêm e se assentam ali. Mas quando o fogo estava aceso, as moscas assentavam ali? Não. O que é que impedia as moscas de se assentarem no fogão? O fogo. Assim é a vida do crente. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem nenhum demônio querendo entrar na sua vida, atormentar a sua vida, não. Eles fogem. Não quer saber de crente cheio do Espírito Santo. Porque sabe que o poder do Espírito Santo vai influenciar essa ação deles, vai barrar, vai ainda expulsar. É uma força maior. Então os demônios sabem que não podem vencer, porque o que está em nós é superior, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então não tem jeito deles entrarem. Então o crente tem que viver cheio do Espírito Santo. Separado então para Deus. Isso é santificação. Então todo esse processo se inicia quando você aceita que Jesus Cristo veio, deu a vida por nós, morrendo na cruz do Calvário, ali ele morreu, depois ele ressuscitou, né? Esse é o processo aí, você acredita nisso. Então na parte 1 nós temos aí justificados por Deus. Tópico 1, a natureza da justificação. Tópico 2, a necessidade de justificação. Tópico 3, a impossibilidade da autojustificação. Tópico 1, a natureza da justificação. A justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que, por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo, se tornaram nulas, como está em Romanos 4, 24 e 25. Assim somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz, como está em 2 Coríntios 5, 21. É um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos, cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Jesus operou. Romanos 5:1. Entretanto, cabe ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação.
Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. É importante entender isso, a justificação. Olha, a palavra justificação já vem de justiça, né? Então, é assim, você estava no pecado antes. Aí, houve um julgamento. Você foi condenado. Você está condenado a morrer numa cruz e ir para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Todo ser humano, desde o momento que ele já tem uma idade cognitiva, já sabe o que é pecado, então ele escolhe pecar, a partir daí ele já foi julgado, condenado a ir para o inferno e ir para o lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Está aí. O salário do pecado é a morte, desligamento de Deus. Então, lago de fogo e enxofre. Todos. Aí o dia que você se interessa por Deus, tem gente que fala, mas não tem jeito do homem fazer isso, que ele está em pecado, está desligado de Deus. Não, a Bíblia diz o quê? Deus disse, quando Adão come do fruto, Deus diz o quê? Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ele sabe o que é bem e o que é mal. Lá em Deuteronômio diz o quê? Olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe. Pode escolher, o homem escolhe. Mas está em pecado, o pecador... Pois é, mas ele pode escolher. Então escolhe a vida. Deus ainda diz, escolhe a vida. Assim também o homem. Está aqui, é pecador, está desligado de Deus, está, mas ele pode escolher. Se ele quer ir para o lago de fogo e enxofre, ou se ele quer ir para o céu, se ele quer ser salvo. Então se ele escolhe Deus, aí Deus vai entrar com o processo de salvação dele. Nesse processo, olha bem, está no tribunal, julgado, condenado. Então nesse processo diz assim, sim, ele está então com a condenação sobre ele. Acontece que Jesus veio, nasceu como homem, se tornou como nós, um de nós, um homem, pegou os nossos pecados sobre ele, levou, morreu na cruz, levando nossos pecados. E ele foi para o inferno, no lugar que eu tinha que ir, Jesus foi. Aí pergunta, você, pecador, aceita isso, acredita nisso? Sim. Então, você está salvo, está perdoado pelos seus pecados, por causa de Jesus. Então tem muita gente dizendo aí que nós somos salvos pela fé. Não existe isso na Bíblia, não. A fé é do homem, uma ação do homem. Ninguém é salvo pela fé. Veja bem, você é salvo porque você acreditou no sacrifício de Jesus. Então é Jesus morrendo na cruz por nós é que nos trouxe a salvação. Não é porque eu acreditei que eu fui salvo. Eu fui salvo porque Jesus morreu. Então, olha só, a fé é um instrumento, né, que nos leva a acreditar no que já foi feito. Não é nós que fizemos alguma coisa para ser salvos. Então tome cuidado com isso, né? Então a fé é que nos conduz a Cristo. Por isso que quando eu falo assim, você quer entender essas coisas, em vez de colocar a palavra graça, você coloca assim, Jesus morrendo em nosso lugar, ressuscitando. Isso aí é que é a graça de Deus. Tem gente que fala assim, o que você fala assim? O que é a graça? A pessoa diz, a graça é o favor imerecido. Não, isso aí é o significado da palavra graça. Mas a graça não é isso. A graça é Jesus morrendo por nós e depois ressuscitando. Isso é que é a graça de Deus. Nós somos salvos por isso aí, pela graça de Deus. É Jesus morrendo no nosso lugar. Agora, onde entra a fé? A fé vai fazer o quê? Nós temos fé a partir do momento que nós queremos Deus. Então, esta fé é o quê? É acreditar que Jesus fez isso por nós. Veja bem. Então, mérito não é nosso, é Jesus que fez tudo. Nós só vamos acreditar no que já está feito. Nós não vamos fazer nada. Nós não morremos na cruz, nós não pagamos, não tem preço, nada disso. Jesus fez tudo. Nós só vamos acreditar nisso. Por isso é que eu afirmo, digo para todos, olha, Efésios 2,8, quando diz que é dom de Deus é a graça, é o quê? É Jesus morrendo por nós, não é a fé. A fé é nossa.
Veja bem, tome cuidado com isso, não confunda. Tem muita gente confusa com isso, dizendo que essa fé para ser salvo, quem deu foi Deus. Veja bem, se foi Deus, então por que aquelas pessoas vão para o inferno? Se Deus quer que todos sejam salvos, Ele daria a mesma fé para ser salvo a todos. Então olha só, essa fé, se você quer dizer assim, nós nascemos com a fé, Deus que deu. Tudo bem, Deus deu o corpo, deu a alma, deu o espírito, e deu também a fé, já veio junto. Agora, não a fé que obriga você a aceitar Jesus. Essa fé te dá a liberdade de escolher se quer Deus ou não. Então tem muita gente achando que essa fé aí é Deus, é o empurrão de Deus. Não, Deus não empurra ninguém, Deus não força ninguém a aceitar. Aí vem outros dizendo, não, mas aí esse dom aí, a palavra é masculino, tem que ser aí a fé, não pode ser a graça. Como? A graça, o termo aí, né? Graça é neutro. Tanto pode ser ligado masculino, quanto pode ser ligado a feminino. Então tenha certeza. Olha, se você olhar em Romanos 6:23, lá diz o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha aí, dom gratuito. Está falando da graça. E aí também, em Efésios 2:8, pode ver, Paulo está falando sobre graça. Aí o principal é a graça. Então o dom aí é a graça, que foi dado sem merecimento para nós, que foi dado de presente para nós, né? Que o dom é dado um presente. A graça também significa presente de Deus. A palavra também. Então, presente de Deus. Jesus morrendo por nós. Então aí, olha, dom de Deus é a graça. Porque é dom. Foi dado sem merecimento. O que é graça? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. E a fé entra o quê? A fé que vai nos conduzir a essa salvação. Então o julgamento é feito. Nós aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar. Nós somos declarados, então, justos, santos, perdoados todos os pecados. Vamos começar uma vida nova a partir daí. Tópico 2, nós temos aí a necessidade de justificação. A necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Romanos 8, 33, 34. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado prático a paz com Deus, como está em Romanos 5:1. Então, a necessidade da justificação. Nós precisamos da justificação. Senão, nós estamos condenados. Então, é preciso haver esse julgamento. E nós sermos absolvidos nesse julgamento. Porque senão o que acontece? O diabo vai sempre nos acusar. Você está em pecado. Você não é filho de Deus. Você não está salvo. Mas a justificação faz o quê? Mostra que Jesus nos salvou. Olha bem, lá no Antigo Testamento, um escravo era comprado, era feito um documento, olha, comprado, que paga um preço e tudo. Veja bem, se o diabo vem e diz que nós não somos filhos de Deus, não somos justificados, não estamos salvos, você fala, mas ele tem um documento que prova que eu estou salvo. Olha lá, as mãos furadas de Jesus, os pés furados, o lado furado, está lá a prova. Jesus está à direita do Pai, sentado lá, intercedendo por nós. Está lá como prova real de que Ele nos comprou. Nós custamos o sangue de Jesus. Foi pago um alto preço por nós, o sangue de Jesus. E esse preço é oferecido o quê? A Deus. Veja bem, o sacrifício de Jesus foi feito diretamente a Deus, entregue lá no céu. Então nos comprou para Deus. Custamos caríssimo o sangue de Jesus. Então existe prova de que nós estamos salvos. Aí as mãos furadas de Jesus, os pés furados, é a prova de que realmente nós fomos comprados, fomos salvos. Então tinha uma condenação sobre mim, agora não tem mais. Tinha uma promissória aí contra mim, foi rasgada. Tópico 3. A impossibilidade da autojustificação. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela. Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados.
mas não alcançou a justificação. Enquanto o publicano, que reconhecia a sua miséria diante de Deus, teve os seus pecados perdoados e sua vida justificada, como está em Lucas 18, de 9 a 14. Nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus, o justo, que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Por isso, quando Deus nos olha, após nos tornarmos em nova criação, ainda mesmo com os nossos defeitos e falhas, em Cristo nos enxerga sem pecado. 1 Coríntios 6,11. Assim o pecador é justificado pela graça de Deus somente, jamais por méritos pessoais. Romanos 3, 21, 26, 28, 4, 5, Gálatas 3, 11. Então nós vimos aí Jesus contando, ilustrando isso, né? Falando do fariseu e o publicano. O fariseu, um religioso; publicano, cobrador de imposto, que na maioria das vezes furtava, né, um imposto para ele, uma parte ele ficava para ele. Então, veja só, esse publicano se arrependeu e confessava seus pecados diante de Deus, dizendo que não merecia nada de Deus, que estava perdido, pecador, e pedindo misericórdia a Deus, perdão pelos seus pecados. Já o fariseu, como religioso, dizia: não, eu não tenho esses pecados aí que esse publicano tem, eu não ando pecando para baixo para cima, não tenho vícios, né? Geralmente a pessoa diz isso, essa pessoa que quer se auto-justificar diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, estou fazendo nada errado, não. Então essa pessoa quer se justificar diante de Deus. Na verdade, ela está se condenando. Por quê? Todos são pecadores. E a Bíblia diz assim: se você diz que não é pecador, já é pecado que você está mentindo. E mentira é pecado. Então, todos pecam. Então o que nós temos que fazer? Nos aproximar de Deus, humildemente reconhecendo: eu sou um pecador. Eu erro, eu peco, eu penso em pecar, eu desejo pecar. Então você pede perdão a Deus. Todos os dias você ora, conversa com Deus. O que diz a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então, confesse a Deus, peça perdão, e Ele está pronto a perdoar. Mesmo você sendo crente, você pensa coisas erradas, fala coisa que não devia, tem desejo de fazer o que não devia. Então, todos pecam. Peça perdão a Deus todos os dias. Não faça então como esse fariseu, faça como o publicano. Chegue-se a Deus humildemente pedindo perdão. E não vá pensar que Deus não te ama porque você errou, porque você pecou. Não, Ele continua te amando, desejando te perdoar, te ajudar a vencer o pecado. Continua, a vida toda. Então lembre-se, nós somos justificados por causa de Jesus, não é por causa de nós. Não é por alguma coisa que nós fizemos. É pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Na parte 2 nós temos regenerados pelo Espírito Santo. Tópico 1, a natureza da regeneração. Tópico 2, a necessidade de regeneração. E tópico 3, consequências da regeneração. Tópico 1, então, a natureza da regeneração. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação, tornando-o filho de Deus, João 1, 12, 13, e fazendo-o passar da morte para a vida, João 5, 24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Esta é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus, enquanto aquela é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensível à mente natural, João 3, 3, 7. Logo, Deus é o operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para com as coisas espirituais, Romanos 8, 28 a 30 e Tito 3, 5. Então olha aí, o que é regeneração? É um novo nascimento, é uma vida nova agora que começa, é um milagre de Deus, você é totalmente regenerado. Então você foi gerado a primeira vez para viver na terra como homem. Só que você vivendo na terra como homem, você pecaria, estaria condenado ao lago de fogo e enxofre. Precisa ser o quê? Regenerado. É preciso consertar você.
não é? Então o que acontece? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é regenerado, você é religado a Deus. Você estava desligado de Deus, separado de Deus. Você vai ser religado a Deus. Olha, você estava com defeito. Então é como se fosse, se você estivesse numa fábrica ali, na esteira, passou a peça ali, essa peça está com defeito, pega, joga fora, que essa peça não pode ir no meio da produção aqui da fábrica. Nós não vamos vender a peça com defeito. Então você estava assim com defeito, ia ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então você foi o quê? Restaurado. Então essa fábrica aqui, ela pega você e vamos consertar. Qual é o defeito? Aí conserta, não joga fora não, conserta. Então você foi consertado. É isso que acontece quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Não quer dizer que o seu corpo vai ser feito outro corpo. Você vai ficar com o mesmo corpo aqui na terra. Não quer dizer que você não vai ter desejo de pecar mais. Você vai continuar tendo desejo de pecar. Olha só. Então você foi restaurado, religado a Deus. Mas você vai ter que lutar agora contra o pecado. Não é? Olha lá. Deus pegou Josué e falou, agora atravessa o rio. Ah, tá bom, graças a Deus, pronto, acabou, não precisa lutar mais, está tudo bem, a terra é nossa. Deus diz, não é assim não. Você vai ter que destruir os inimigos que estão na terra, para tomar posse da terra. Olha só, assim é a nossa vida de cristão. Então nós estamos com Deus, está tudo bem, nascemos de novo, mas só que agora tem uma vida pela frente para combater o pecado, vencer o pecado. Então temos que vencer, é uma luta. Vida cristã é uma luta cotidiana, uma luta diária. Então a regeneração é como se fosse aí um diploma, né? Você agora é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. Então viva na terra como filho de Deus daqui para frente. Você já foi restaurado, já foi consertado aí. Agora precisa você daqui para frente se comportar como filho de Deus. Tópico 2, a necessidade de regeneração. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito. João 3,5, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. João 7,38, onde outrora havia morte, ofensa e pecado. Efésios 2,1. É o agir do Espírito pela palavra que faz germinar a vida no coração do salvo. Tiago 1,18. Então veja só, existe o reino das trevas e existe o reino da luz. Existe o reino de Satanás, existe o reino de Deus. Para nós fazermos parte do reino de Deus, nós temos que ser nova criatura. Temos que nascer de novo. Temos que ser filhos de Deus. Não tem jeito de pertencer aos dois reinos ao mesmo tempo. Você tem que decidir qual lado quer ficar. Tem gente que quer ficar em cima do muro. E Satanás diz, pode ficar aí mesmo, está certinho, fica em cima do muro. Porque ele diz, o muro é meu. Então tome cuidado, quem está em cima do muro pertence ao reino das trevas, de Satanás. Deus não aceita isso não. Viu? Cuidado com isso. Então você tem que decidir que lado quer ficar. E Deus diz bem claro, quem ficar em cima do muro eu vomito, eu não aguento, morro, mas não aguento. Vomito, tá nojo. Tímido. Não entra no reino de Deus. Você tem que saber qual lado você quer ficar. Então decida. Quer ficar do lado de Deus? Então quem fica do lado de Deus combate o lado de Satanás. Quem fica do lado de Deus resiste ao chamamento de Satanás, às atrações do reino de Satanás. Então decida. Quer ficar do lado de Deus? Então fique. Então saiba, luz não combina com trevas. Não dá certo. Onde a luz chega, trevas tem que correr. Já a Bíblia diz, olha, que comunhão tem luz com as trevas? Que comunhão tem entre filho de Belial e filho de Deus? Não tem comunhão nenhuma. Então cuidado com isso. Decida se você quer realmente o reino de Deus ou o reino de Satanás. Se quer o reino da luz ou o reino das trevas. Então a regeneração é um trabalho do Espírito Santo em nós, que nos transforma em filhos de Deus e
vai agora nos dar uma vida espiritual, uma vida alegre, feliz, uma vida de lutar contra o pecado. Tópico 3, consequências da regeneração. É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. O amor intenso a Deus, como está em 1 João 4,19, 5,1. O amor pelos irmãos, como está em 1 João 3,14. A rejeição das coisas mundanas, como está em 1 João 2,15, 16. O amor à palavra de Deus, como está em Salmos 119, 103, 1 de Pedro 2,2. O amor pelas almas perdidas, como está em Romanos 9, de 1 a 3. O desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo, como está em Salmos 42, 1 e 2, 63, 1, em Efésios 5, 19 e 20. A vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, como está em 1 João 5, 18, Gálatas 5, 16, 2 Coríntios 5, 17. O conhecimento da vontade de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Testemunho interior do Espírito Santo atestando nossa filiação ao Pai, como está em Romanos 8, 16. O intenso interesse de praticar justiça, como está em 1 João 2, 29. Claro que não somos perfeitos e que muitas vezes nos depararemos com a impossibilidade de manifestar essas mudanças o tempo todo, mas substancialmente elas estão presentes na regeneração da pessoa. Então você deve fazer um teste com você mesmo. Será que eu estou vivendo como um regenerado? Será que eu estou vivendo como um filho de Deus realmente? Porque olha bem, se você olhar para a sua vida e você falar assim, mas um ano inteiro eu não ganhei nenhuma alma. Então você tenha certeza de uma coisa, você não está se comportando como filho de Deus, como regenerado. Você não está dando nenhuma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em você. Pode ter certeza disso. Você odeia seu irmão? Deseja que ele morra? Pode ter certeza, você não foi regenerado. Tenha certeza. Você não gosta de Bíblia, não lê a Bíblia? Tenha certeza, você não está se comportando como regenerado. Você está aí impedindo a ação do Espírito Santo na sua vida. Pode ter certeza. Você não ora, não gosta de orar, nunca ora. Pode ter certeza, você está confrontando o Espírito Santo, você não está se comportando como regenerado. Então você faça o teste aí, tem muita coisa escrita aí, olha aí. E você vai fazer o teste com você mesmo, vai ver. Será que você está se comportando como crente, como filho de Deus? Será que você está permitindo a ação do Espírito Santo em sua vida? Ou você está resistindo ao Espírito Santo? Dê uma olhadinha na sua vida. Talvez você não esteja vivendo como filho de Deus. Você rejeita as coisas do mundo. Veja bem, você combate o pecado. Então veja a sua situação. Veja se você realmente está vivendo uma posição de regenerado ou se você continua lá no mundo, gostando das coisas do mundo, amando as coisas do mundo, preso ao mundo e não tendo tempo para as coisas de Deus, não amando as coisas de Deus. Parte 3, santificados em Cristo. Tópico 1, uma consequência da salvação. Tópico 2, um esforço pessoal. Tópico 3, o desafio de sermos santos. Tópico 1, então, uma consequência da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, separa do pecado, para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. É o processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo, isto é, Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precise ser aperfeiçoada, como está em Efésios 4,12. No processo de conversão, a santificação é outorgada ao cristão porque Deus o vê santo, separado e amado por ele, o nosso Pai. Colossenses 3,12. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas. 1 João 3,6. Então agora vamos falar sobre santificação. O que é santificação? Separação para Deus. Separação para uso exclusivo de Deus, né?
Então você vai ser separado para Deus. Então você estava lá no meio dos outros, no meio dos pecadores, dos inimigos de Deus. Você foi tirado de lá. Então você agora está no reino de Deus. Então você está separado para Deus. Então você deve se dispor a ser usado por Deus, porque você agora pertence a Deus. Antes você estava lá se disponibilizando para ser usado por Satanás. Agora não. Agora você está numa posição de filho de Deus. Você se entrega a Deus para ser usado por Deus. Você está separado agora para Deus. Veja só. Então é como se fosse lá uma guitarra que a igreja compra. Será que nós podemos pegar essa guitarra que foi separada para tocar na igreja e emprestá-la para alguém tocar lá no carnaval? Será que dá certo isso? Está certo isso? Então você vai ver, é absurdo. Como é que você vai pegar uma coisa que é consagrada a Deus para deixar ser usada por uma coisa consagrada a Satanás? Então você já vê que é absurdo. Então é você a mesma coisa. Você não pode se permitir ser usado para as coisas do diabo. Você tem que estar separado para Deus, para ser usado por Deus, para a obra de Deus. Então isso é a santificação, a separação. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu isso. Nós fomos separados para Deus. Fomos declarados aí santos. Por isso que Paulo, quando escreve a carta, ele escreve aos santos que estão na igreja tal. Por quê? São separados para Deus. É a igreja, são filhos de Deus. Então na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é um santo perfeito. Deus esqueceu todos os pecados, o Senhor perdoou tudo, acabou. Agora existe o nosso viver diário, onde nós vamos precisar, então, lutar contra o pecado e nos separar para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus. Você fica aqui grudado em Deus. Aí quando o diabo vier, ele não consegue atacar você, porque você está grudado em Deus. Enquanto você estiver com Deus, não tem jeito. Ele sabe que o poder que está aqui é maior do que o dele. Então, resistir o diabo. Você primeiro se aproxima de Deus, depois resiste o diabo e ele fugirá de vós. É assim que acontece. Então, é a vida agora de santificação. É um processo. Você vai lutando contra o pecado, vai se separando para Deus. Você vai orando, vai jejuando, vai estudando a Bíblia, vai fazendo a obra de Deus, vai congregando. Tem um processo de salvação e de santificação. Tópico 2, um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus 12, 14. Pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Romanos 7, 14, 21. Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte. O nosso Pai de amor não quer ver os seus filhos feridos, mortos no pecado, pois isso contraria a sua natureza amorosa. Assim, para sarar a ferida do pecado, ele enviou o seu Filho para nos libertar do pecado, a fim de vivermos para a vida santa. Então agora, nesse processo de santificação, na nossa vida diária, cotidiana, o que acontece? Nós vamos ter uma luta para lutar. O pecado vai nos chamar. O nosso corpo estava acostumado ao pecado. Então, aqueles desejos que ele tinha, vai continuar nos chamando. Imagine, você fumava antes, então as pessoas vão passar fumando perto de você, o cheirinho do cigarro, as propagandas, os comerciais, né? Você vê a pessoa fumando lá, navio, uma mulher bonita, carrão e tal, e você fala assim, oh, se eu fumar eu vou ter aquilo. Então é atração, o mundo tenta te atrair. Você estava lá, veio para cá, está no reino de Deus agora, mas as coisas começam a vir, vem, te chamando para você ir de novo para onde estava. Não vá pensar que não vai ter briga, não vá pensar que não vai ter atração mais para as coisas. Então, você vai ser atraído para as coisas velhas, pelo passado. Pode ver quando você vai visitar os seus parentes, o que acontece? Eles começam a falar de onde? Do seu presente? Você é crente agora? Não, eles vão falar do passado, quando você não era crente. Para você se sentir atraído pelas coisas do passado.
Então as coisas vêm para te atrair, para te levar para o pecado novamente, para afastar você de Deus. Então você, na sua vida de santificação, você se separa para Deus, você diz não para o pecado, combate o pecado, vence o pecado, porque você está em Cristo agora. Você é uma nova criatura, é filho de Deus, as coisas velhas passaram, deixa essas coisas para lá. Continue agora uma vida com Deus. Quanto mais você ficar com Deus, mais você vai perder o gosto para essas coisas do mundo. Mais essas coisas vão perder o valor para você. Porque o seu tempo é dedicado a Deus, o seu amor é para com Deus. Tópico 3 aí, o desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. 1 João 1,10. Na verdade, a nossa meta deve ser essa. Mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente santos. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre reveses. Romanos 7,15. Por isso é exigido um esforço pessoal e independência contínua do Espírito Santo para sermos santos. Então tem gente que pensa que ele é autossuficiente, que agora ele não peca mais, não adianta pecar. Não é assim. Eu conheci um jovem que era pregador, uma bênção, mas um dia ele disse para Deus assim: pode mandar qualquer coisa, qualquer pessoa me tentar, que eu não caio em pecado, eu sou fiel a ti. E aí, Deus permitiu então uma tentação na vida dele. Veio uma mulher e ele pecou, ele caiu. E ele morreu com AIDS. Veja bem, o que acontece? Que a pessoa quer desafiar Deus achando que ele é o tal. Então tenha certeza, nós estamos aqui no mundo, somos pessoas humanas, sujeitos a errar, a pecar. Tome cuidado com o pecado. Para você vencer o pecado, só tem um jeito: se aproxime de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito. O diabo não tem medo de pessoas, de nós. Ele tem medo de Deus. Então você tem que se juntar a Deus. Seja íntimo de Deus. Ore, ore muito. Fique sempre cheio do Espírito Santo. Aí você poderá vencer o pecado. Se não for assim, você não conseguirá. Então tome cuidado com o pecado. O diabo anda em derredor, achando ali, tentando achar uma brecha, um lugarzinho onde vai atacar. Você conhece a história do Aquiles? Pois é, o tendão de Aquiles se chama Aquiles por causa disso, tendão de Aquiles. Então Aquiles tinha uma armadura, ninguém conseguia vencê-lo. Mas o soldado, reparando Aquiles, achou lá um buraquinho lá, atrás do pé aqui, nesse osso chamado tendão de Aquiles aqui. Então ele achou ali, para ele mover o pé, tinha um buraquinho ali. E ele foi lá e cortou. Alguns dizem que foi com a flecha que atingiram ali. Ele caiu, então o matou. Então veja só, é o ponto fraco. Então o diabo anda procurando você. Qual é o ponto fraco? É uma mulher? É um homem? É dinheiro? É posição? Qual é o seu ponto fraco? O diabo olha e sabe o que é o seu ponto fraco. Ele vai testando qual é o ponto fraco dele. Então tome cuidado. Não deixe esse ponto fraco aí à disposição de Satanás. Encha-se do Espírito Santo, vá se separando para Deus. Vença então o pecado. Só tem um jeito de vencer o pecado. É você sendo cheio do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Conclusão aí. Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido, por meio das consequências positivas que esse processo de salvação traz sobre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então o crente está aqui no mundo e ele deve mostrar ao mundo, demonstrar através da sua vida, que aquele que está em Cristo, ele pode viver diferente, ele pode ser diferente, ele pode ser filho de Deus, ele pode amar as pessoas, ajudar as pessoas, ele pode ser aqui um instrumento de Deus para o bem das pessoas. Então você pode ser exemplo no meio dessa sociedade corrompida.
Você pode ser exemplo lá no seu trabalho, no seu colégio, lá na sua casa, em qualquer lugar você pode ser exemplo de uma pessoa diferente. Uma pessoa que nasceu de novo, que agora está com Deus, que foi então regenerado, justificado, regenerado, santificado. Então demonstre isso através da sua vida, vivendo para Deus, em comunhão com Deus, vencendo o pecado, sendo instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Vamos então orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas agora, Senhor, que se chega a Ti. Salva, Senhor, liberta, cura, transforma essas vidas. Vem, Senhor, com o processo maravilhoso da salvação. Ragrada cruz, teme força, lerda maclaça e mistério. Ó Deus, ajuda-nos a entender o mistério da cruz, Senhor, a salvação da cruz. Ó Pai querido, em nome de Jesus, vem com o trabalho de salvação agora nessas vidas. Espírito Santo, entre em operação, convencemos o pecado, da justiça, do juízo. Vem, Senhor, trazendo a eles a justificação. Vem trazendo a eles, Senhor, agora a regeneração. Vem trazendo a eles agora, Senhor, a santificação. Abençoa essas vidas, Senhor, transforma completamente para que possam ser seus filhos, ser exemplo para o mundo, ganhando almas para Ti, fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, entre em contato conosco. Aí está nosso telefone, que é também o WhatsApp, Telegram também. Então está aí, 99991520454. Está nosso e-mail, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja, para uma palestra de escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, obreiros interessados, ou então palestra para a família, palestra sobre escatologia, sobre missões, sobre evangelismo, a família. Nós podemos dividir em idosos, casais, jovens. Também fazemos palestras sobre a missão no lar, sobre aí o discipulado. Muitas palestras temos feito também na Escola Bíblica de Obreiros. Então você nos convide. Nós estaremos aí com você. Cruzadas evangelísticas, temos feito muitas cruzadas. Jesus tem salvo muitas almas. Inclusive agora estaremos em São Paulo, no início do mês de dezembro, para uma cruzada evangelística. Vamos passar para você. Nós temos aí duas coisas programadas. Estaremos então em São Paulo, dias 1, 2 e 3. Aí nós estaremos na primeira cruzada evangelística, aí, Milagres no Vale dos Ossos Secos. Essa cruzada será no sábado, aí, no culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga. Então você esteja lá conosco. E nós estaremos também aí na sexta-feira e no domingo na Igreja Assembleia de Deus, aí, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Não perca, esteja conosco aí. Sorocaba, São Paulo, dias 1, 2 e 3 de dezembro agora. Esteja conosco, participe aí. Então tem o trabalho na igreja e tem também a cruzada evangelística. Então a cruzada será no sábado aí, culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga, e as palestras serão aí na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Irmãos da Bahia, aí de Salvador, toda a Bahia, nós convidamos você a estar conosco também. Nós estaremos aí nos dias 8, 9 e 10 e sabemos aí que a programação é de 4 a 10 de dezembro, uma grande programação, uma festa tremenda aí em Salvador, na Bahia, lá no pastor Israel Galvão. O endereço aí é Rua Venceslau Veiga, número 245, bairro Valéria, Salvador, Bahia. O tema aí é Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Então esteja conosco aí no 35º aniversário das Assembleias de Deus em Salvador, Adesal, sede do setor 26. Então todos vocês aí estão no Salvador, da Bahia, esteja conosco aí nessa grande festa, no 35º aniversário aí da igreja. Bairro Valéria, não perca, estaremos aí em nome de Jesus.